Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Que privilégio estar aqui essa manhã, que gostoso. Eu vou contar como Israel me convidou. Ele me mandou uma fotinho já do impresso de que eu estaria aqui, e ele falou assim: eu tenho um convite que na verdade já está confirmado, eu só estou aguardando a sua confirmação da confirmação para eu já colocar na gráfica e rodar. Foi mais ou menos assim que eu recebi o convite do Israel. Eu falei: olha, eu vou aguardar um minutinho para confirmar a confirmação e já te falo. Ele falou: tudo bem, só que se você disser não, nunca mais eu falo com você. Então é uma coisa bem leve, bem espontânea, bem tranquila, bem típico de Israel. E um amigo querido com quem eu tenho o prazer de trabalhar já há alguns anos. Eu sou a Suzy Peck, da Rádio Transmundial. A Cris conhece o Projeto Ana, que na verdade é a Rádio Transmundial. Eu poderia ficar muito tempo falando disso, prometo que não vou. Mas a Rádio Transmundial, ela é muito mais que uma rádio, ela tem ministérios. E um dos ministérios da Rádio Transmundial é o Ministério de Mulheres. E conversando com a Cris, ela me chamou a atenção para o fato de que amanhã nós fazemos 17 anos de ministério no Brasil. São 22 em novembro de ministério no mundo todo e 17 anos no Brasil. Começamos como Projeto Ana, hoje somos o Mulheres de Esperança RTM e eu sou a coordenadora desse ministério aqui no Brasil e na América Latina. Ele tem algumas palavras que nos descrevem, que são orar, ouvir, aprender, crescer e doar. Um dia eu conto melhor para vocês sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, podem ir no nosso site transmundial.org.br. Lá nos ministérios, Xeretá, a gente tem programa de rádio, a gente tem postagem de blog, a gente tem vídeo em Libras, que a Milena, nós começamos esse ministério juntas, ela não pôde dar continuidade com a gente, mas sonhamos juntas e hoje a gente tem um devocional em Libras toda semana para as mulheres. Bom, quando Israel me falou do tema, o amor é uma questão de consciência, e falou do versículo em Timóteo, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Eu fiquei pensando muitas coisas de noção. Tem uma camiseta que minhas amigas mostraram para mim, eu tenho muita vontade de comprar, que diz assim: parabéns pela coragem, porque noção não tem. E a gente pensa que o mundo de sem noção cresce a cada dia, né? Se eu recebesse um e-mail ou um WhatsApp de Paulo, conhecendo Paulo, tendo consciência de quem ele é, sabe aqueles WhatsApps que você recebe assim que você fala: eu não vou nem ver isso daqui. Você fica com medo do que você vai ler. Eu tinha muito medo de Paulo aqui. Nesse caso com Timóteo, não era o caso. Timóteo era filho amado de Paulo, era discípulo querido. E aí Paulo escreve essa carta para Timóteo, porque tem muita gente naquela igreja que não tinha noção do amor de Deus, do verdadeiro Deus, do evangelho puro. Então ele escreve a carta para alertar Timóteo sobre isso, sobre essa doutrina, e ele diz: o objetivo dessa instrução é o amor. Paulo falando de amor, que coisa linda. Se eu recebesse um WhatsApp do Paulo hoje, eu não ia achar que ele ia falar isso. Eu ia achar que ele ia me dar uma bronca daquela, eu ia enrolar, eu ia ver assim: eu não ia nem visualizar para ele não perceber, né? Eu ia falar assim: não tive como ler, teve um dia tão corrido, menino, tanto programa para escrever, você não sabe a loucura que está aqui, Paulo. Mas Paulo escreve essa carta para falar com Timóteo e alertá-lo, porque tinha muita gente que não tinha noção de muita coisa, e uma delas é do amor de Deus. E aí eu estava pensando sobre sem noção. Eu sou a filha mais nova de 2 irmãos, e o meu irmão do meio tem 1 ano de diferença para mim. E ao lado da nossa casa morava o meu primo também, só 1 ano mais velho do que eu. Menina crescendo com menino. Você já sabe que a gente não brincava de boneca. Eu brincava, mas quando estava com eles, não. E eu, quando lembro de uma das brincadeiras que eu tinha, tem um amigo meu que diz que não acredita, que nem que se ele tivesse foto, ele acreditaria que sou eu. Eu lembro que eu brincava de andar no telhado.
Eu andava pelo telhado de casa como quem anda pelo quintal. Eu andava pelas telhas e passeava com os meus irmãos e a gente brincava. Eu adorava andar no telhado. Comia as frutinhas, as amoras da árvore da vizinha, e enfim, nós passávamos tempos lá. Eu penso, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, e minha filha dissesse que ia subir no telhado, eu ia falar, não vai não. Porque hoje eu tenho um pouco mais noção, mas sabe quando eu fui ter essa noção? Quando um amigo nosso, meu e do meu marido que está aqui, o Douglas, ele subiu no telhado, numa organização que ele tinha, numa ONG que ele tinha, ele queria tirar umas fotos. E ele subiu no telhado. E aí a pessoa ligou para mim, uma amiga, e falou assim, o Guga caiu do telhado. Aí eu achei até que fosse aquela piadinha do gato. Aí eu falei, ai meu Deus, o Guga morreu. Obrigada, Milena. Eu falei, ai meu Deus, o Guga morreu. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, ele caiu do telhado. E ele caiu do telhado e ele arrebentou os 2 pés. E foi um longo processo de recuperação, mas pela graça e misericórdia de Deus, um milagre na vida dele, ele voltou a andar. No dia que ele caiu do telhado e que nós fomos visitá-lo no hospital, eu tive um flashback do tempo em que eu era sem noção e andava pelo telhado, desconhecendo os perigos que eu vivia. Mas aí eu fiquei um pouco maior, né? Isso quando eu era criança. Quando adolescente eu estava na praia com meu irmão, sempre meu irmão, e nós resolvemos então que tinha um trilho de trem lá, a gente ia andar pelo trilho do trem, porque era óbvio que aquele trem estava desativado. Andamos por uns 40, 50 minutos e ainda arrastamos um amiguinho que tínhamos na praia conosco. E felizes, não tem mais trem aqui, imagina, não tem perigo. E eu tive um tio que morreu atropelado por um trem. Mas nós falamos, isso foi o tio, a gente está aqui, não tem perigo nenhum. Nós saímos da trilha, encerramos a nossa caminhada. Acredito que 5 minutos depois a gente ouve um... E o trem passando. E eu pensei, puxa vida... Não é que tinha trem, mas nós éramos sem noção, nós não tínhamos consciência do que podia acontecer, então andamos felizes, curtindo a nossa caminhada. Lembro com carinho esse dia da caminhada e que saí viva dela, né? Fiquei adulta. Aí você pensa, agora sim eu vou ter noção. Tinha um ministério no presídio masculino de policiais civis, responsável, missionária. Por causa desse ministério, quando chegou uma carta de um preso civil, de um presídio grande em São Paulo, solicitando livros para a nossa igreja, meu pastor me colocou em contato com esse preso. Eu fiz então uma coletânea de livros na igreja para levar a esse presídio maior. Conversei com o diretor do presídio de policiais civis e falei, como que eu faço para entrar em contato com esse presídio? Ele me deu um telefone de uma pessoa chamada Maurício e disse, você vai lá, você liga para o Maurício e você marca um horário com ele. Eu liguei para o Maurício, 20 e poucos anos, liguei para o Maurício, Maurício, tudo bem? Eu sou a Suzy, tenho aqui, dou aula de inglês aqui no Ministério para presos policiais civis. E eu recebi uma carta de um preso inglês que queria uns livros. Eu coletei alguns livros aqui, queria levar para você. Ele falou, pode vir, de terça ou quarta à tarde. Eu fui, chego lá e ali é bem diferente do policial, né? De um presídio de policial civil que era pequenininho, era uma coisa grande, é assustador, a segurança e tudo. E eu cheguei, eu falei, tudo bem, eu sou a Suzy. E eu marquei um horário com o Maurício. A primeira reação foi, com quem? Eu falei, Maurício. Ok. Eles me perguntaram 4 vezes com quem que eu tinha que falar. Quando eu falei pela 4ª vez Maurício, eu falei, não existe Maurício aqui? Não é Maurício? Ele falou, não, é sim, sim. Aí finalmente eu fui, e levei sempre um amigo, sempre leva alguém junto, né? Fomos escoltados, chegamos na sala do Maurício, o Maurício está em pé, eu não esqueço essa cena nunca. Eu cheguei e falei, Maurício! Ele disse, eu sou a Suzy. Meu melhor amigo era o Maurício. Comecei a conversar com ele, bate-papo. Ele me convidou para entrar, para sentar. Conversamos sobre o preso, sobre o presídio, sobre leis que eu nem sabia direito, mas estou lá falando com ele.
Aí eu falo, eu vou conseguir ver o preso? E aí o preso vem. Era o Alan. E quando o preso chega na sala, algemado, uniformizado, eu olho, o Maurício sai, me deixa à vontade, e eu falo, o que eu faço? Aí eu falei para o Alan, por favor, senta. Quase pedi para o Maurício trazer um café. Sentamos, bebemos água, batemos papo. Depois de uma meia hora conversando, o Alan me pergunta, como você conseguiu chegar aqui? Eu falei, coisas de Deus, né? Eu contei para ele a história. Aí ele falou, sim, mas como você conseguiu chegar aqui? A minha consuleza está tentando me visitar e ela é impedida toda vez. Aí eu falei, é o Senhor, claro, é Deus quem faz. Ele falou, pois é. E ele continuou conversando, ele falou, deve ser mesmo. Inclusive, eu nunca estive na sala do diretor antes. Aí eu pensei, diretor? Eu não tinha a menor noção de quem era. Quando ele disse isso, eu continuei sorrindo. Eu falei, já dei o fora, já tratei como melhor amigo, já cheguei como eu sou a Suzy, você não sabe quem eu sou. É melhor manter, né, a classe. E eu olho assim para a mesa e uma placa bem grande, diretor Maurício Maunieri. Eu já tinha pedido caneta emprestada para ele, eu já tinha batido papo, tinha tratado como melhor amigo, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Deus usa, graças a Deus, mas eu não tinha noção. Mas isso me faz pensar em algumas histórias bíblicas que tem tudo a ver com noção e para mim tem tudo a ver com amor também. Porque o amor é uma questão de consciência e a primeira consciência que nós precisamos ter é de quem é o objeto do nosso maior amor. Em termos de não ter noção, eu estou muito bem acompanhada e eu vou começar com Pedro, meu querido, amado Pedro. Pedro está lá, aquela tormenta, Jesus vem chegando perto, e aí Jesus fala com ele, Pedro fala, eu vou andar pelas águas. E Jesus fala e Pedro vai. Porque o objeto do amor de Pedro, o objeto de devoção de Pedro era alguém poderoso, que ele conhecia, que ele já tinha visto operar milagres. Então ele simplesmente foi e caminhou. A gente já conhece muito bem essa história, que ele foi e caminhou. E a partir do momento que ele olhou para o mar, tirou o olho do objeto do amor dele, da devoção dele, da fonte de fé dele, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Amor, como disse C.S. Lewis, eu tenho pensado muito em amor, tenho escrito um pouco sobre amor, quero me aprofundar nisso. Mas C.S. Lewis diz que amar é ser vulnerável. Amar pode dar medo. A gente tem medo de amar. A gente tem medo de amar porque a gente não quer se ferir, porque a gente quer se proteger, porque a gente tem medo de não ser correspondido. Embora amor seja um privilégio, a gente tem medo de amar. Mas quando nós estamos com os olhos no Senhor, que é a fonte do amor, porque Deus é amor, Ele é a fonte do amor, quando nossos olhos estão no Senhor, no objeto de amor, o que acontece? O amor perfeito lança fora o medo. A consciência do amor, a primeira coisa que ela faz, ela lança fora o medo de amar Deus, o medo de amar o próximo, o medo de amar o marido, de mandar a amiga, de amar até o inimigo, a gente perde medo de amar. Porque quando nós entendemos quem é o nosso objeto de amor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que o amor vem dEle, que é Ele quem faz, quando a nossa consciência está ali, nós andamos sobre as águas. Nós caminhamos firmemente no amor, entendendo que Ele é quem nos capacita, quem guarda o nosso coração e nos dá condições de amar. É tão interessante, o ano passado conversando com uma amiga, ela falava assim, Suzy, eu estou no medo de amar, parte 3. E ela falava de amor romântico, mas nós não temos só medo de amor romântico, nós temos medo de amar as pessoas. Nós temos medo, porque quando nós amamos, nós nos tornamos vulneráveis. Nós só somos machucadas por quem nós amamos. Quem não ama pode falar mal da gente, que a gente não está nem aí. A gente ainda fala, quem fala? Mas quando a gente ama,
E quando a gente está com os olhos no objeto do amor, que é o Senhor Jesus, que é a fonte do amor, o amor perfeito lança fora todo medo. Mas eu penso também numa outra história a respeito da conscientização. E eu penso uma história que fala muito comigo. Eu vou contar 3, rapidamente, todas bíblicas. Vocês lembram da mulher samaritana? Ainda falando um pouquinho do objeto do amor e um pouquinho da transformação que ele faz. A mulher samaritana, quando ela estava lá no poço, esperando para pegar água, e Jesus se aproxima dela, e eles começam a conversar, e ela falando, Jesus pede água para ela, e ela fala, como assim você está falando comigo? Tem todo um contexto que não dá tempo de eu entrar, e não quero me perder nisso também, mas tem uma frase, uma pergunta, uma afirmação de Jesus para ela, que tem mexido profundamente comigo. Ele fala para ela, se você soubesse com quem você está falando, você lhe pediria água viva. Se eu soubesse, no meu caso, se eu soubesse que eu estava falando com o diretor, ia ter sido um desastre, porque eu ia ter ficado mais apreensiva, não ia ter dado muito certo, mas como eu não sabia, eu agi o mais naturalmente possível e Deus abriu uma porta do ministério lá, que o diretor me convidou para jantar, me convidou para voltar ali, e nós começamos um ministério incrível naquele presídio. Talvez Deus usou a minha falta de noção, mas no caso da mulher samaritana, a falta de noção dela, ou no nosso caso, quando nós desconhecemos com quem estamos falando, e eu estou me referindo ao Deus dos deuses, ao Deus bondoso, maravilhoso, incrível, com amor absurdo, incondicional, imensurável por todas nós, quando nós desconhecemos, nós tomamos atitudes drásticas e erradas na vida, porque deixamos de beber a água que Ele tem para oferecer. E quando Jesus fala para ela, se você soubesse quem está falando, a consciência do amor tem muito a ver com o objeto do nosso amor. Nós conhecemos profundamente o objeto do nosso amor. Nós temos noção de quem é esse Deus, a quem servimos, com quem convivemos e a quem amamos e que acima de tudo nos ama. Nós temos consciência desse amor de Deus, porque o amor de Deus transforma. Eu penso quando eu penso numa pessoa, Paulo está escrevendo para Timóteo, e eu comecei falando que eu teria medo de Paulo, porque ele era bravo, mas Paulo conhecia esse amor e esse objeto de amor de Deus, e a vida de Paulo foi transformada. Ele foi de perseguidor da igreja para isso daqui, para dizer, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A consciência do amor causa transformação nas nossas vidas, profunda. Muda o nosso estilo de vida, muda a nossa maneira de perceber as coisas, muda a nossa maneira de viver, traz liberdade, que foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era hostil, Paulo estava tentando proteger uma religião, mas com a consciência do amor de Deus, a vida dele foi transformada. E quando nós temos consciência do amor de Deus, Ele nos transforma profundamente. E faz uma revolução na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa em Bíblia, em teologia, e parece uma coisa tão distante, mas o amor de Deus, a consciência do amor de Deus, lança fora o medo, traz transformação e traz uma outra coisa, e a outra história da outra mulher que eu vou contar também. A Bíblia só fala dela como mulher pecadora. Jesus foi jantar na casa dos fariseus, da alta cúpula, e ele está lá. Chega a mulher, quebra o perfume nos pés dele, chora, lava os pés, seca com o cabelo, tem tudo aquilo. Os fariseus ficam indignados e Jesus conta uma historinha para eles, de quem tem muitas dívidas e de quem tem poucas dívidas, e os dois são perdoados. Quem vai amar mais? E eles falam, aquele que teve a dívida maior perdoada. E ele diz, é assim com essa mulher, eu cheguei aqui, vocês não me ofereceram nada, não lavaram os meus pés, mas ela fez, e por onde ela for, essa história vai ser contada.
E aí o que acontece? Quando nós temos consciência do amor de Deus, além dele lançar fora o medo, além de nos transformar, ele causa uma vida na gente de rendição. Nós nos entregamos e nos abandonamos ao amor de Deus. A gente não se preocupa com o que os outros falam, a gente só quer viver para Ele. Aquele momento, aquela mulher pecadora, tudo que ela queria era agradar Jesus. E quando Ele falou, seus pecados foram perdoados, imagina quanto que essa mulher amou Jesus o resto da vida e viveu para Ele, assim como Paulo viveu para Ele. Paulo foi transformado e teve uma vida de rendição pela consciência do amor de Deus. Eu acho incrível tudo isso. Você já experimentou o amor de Deus? Você já experimentou a liberdade que existe em ser amada por Deus? Em você ser aceita pelo Senhor, aquele que sabe o pior de você. Aquele que você pensou numa bobagem, você já sabe que já foi. Ele já sabe que você falou. Você tem vergonha dos seus pensamentos diante do Senhor. Ao mesmo tempo, esse é o Deus que te ama. E que causa essa transformação, e que causa essa rendição. E quando a gente vive uma vida, quando a gente tem consciência desse amor, eu acredito que não existe uma outra resposta senão a rendição. Como dessa mulher pecadora. Quando a gente tem consciência do amor de Deus, nós temos uma vida rendida para Ele. O que eu quero dizer com isso? Que transforma a maneira que eu penso, que transforma a maneira que eu vivo o meu dia a dia, que transforma a maneira que eu enxergo os outros, que transforma a maneira até que eu limpo a minha casa. Eu sempre conto quando eu vou por aí, porque é verdade. Quando eu arrumo cama, pensa, uma cama de casal é ruim, né? Você estica de um lado, solta do outro. Você estica, aí tem sempre uma coisinha a mais. Eu tenho preguiça de arrumar um pouco a cama, assim, para deixar bonitinha. E às vezes eu falo, Senhor, hoje eu estou com pressa, vou deixar mais ou menos. Aí eu lembro que tudo que eu fizer em palavra e em ação tem que ser para a glória de Deus Pai, que Ele se agradaria tanto se eu desse o meu melhor ali. Eu tento dar um migué, eu tento falar, Senhor, o meu melhor hoje é assim, 50%. Mas aí eu repenso e eu vou lá e eu arrumo a cama de novo, porque eu quero que Jesus fique feliz com o meu melhor. Isso é só um exemplo bobo de muitas coisas que a gente pode fazer. Quantas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa e não faz, porque a gente tem uma vida rendida para o Senhor, entende o amor dEle, entende que a nossa vida e as nossas ações, em primeiro lugar, são para Ele. Finalmente, quando a gente tem essa vida de rendição e a gente tem essa consciência do amor, Ele faz permanecer. E eu amo lá a passagem de João 15, que diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Quando nós temos consciência do amor da amiga, do amor do marido, do amor de alguém, a gente permanece, a gente nutre um relacionamento. A gente não ama e fica pouco com a pessoa. Quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente quer conhecer a pessoa. Quando a gente tem consciência de que existe um amor, uma relação assim gostosa, você quer passar tempo com a pessoa, você quer agradar a pessoa, você quer arrancar os cabelos de vez em quando? Quer também. Porque num relacionamento que a gente permanece, é difícil, mas você não desiste. Você permanece, você briga, você fica chateado, você perdoa, você ouve, mas você permanece no relacionamento. E com o Senhor é assim também. Quando a gente tem consciência do amor dEle, a gente quer conhecer mais desse amor, porque a gente sabe que a gente só está na pontinha do iceberg. E a gente vai se aprofundando nessa consciência, se aprofundando nesse amor, se aprofundando nesse relacionamento, passando tempo com o Senhor todos os dias, passando tempo com o Senhor, meditando na palavra dEle, passando tempo com o Senhor, batendo papo com Ele, passando tempo com o Senhor, contando para Ele o dia inteiro como você está, e deixando que a palavra dEle permaneça em nós e vá nos limpando, e vá nos transformando, Israel, vá nos transformando e vá fazendo aquilo que só a consciência do amor pode fazer em nós, que é uma transformação de vida que traz liberdade. E eu não sei se eu estou terminando cedo demais, mas já estou caminhando para o final. A consciência do amor faz uma coisa tão linda na gente.
A consciência do amor produz frutos. Então ela lançou fora o medo, ela nos transformou, nos levou a uma rendição, nos levou a permanecer em Cristo e agora ela produz frutos. E eu gosto muito lá de Gálatas, quando a gente lê que o fruto do Espírito, e são vários, mas o primeiro é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade. A gente não conhece alguém crente porque ele sabe muitos versículos bíblicos de cor, nem porque respondeu todas as perguntas do curso bíblico certo, mas pelo fruto do Espírito, e o primeiro deles é amor. E o amor que a gente tem pelo Senhor, é impossível amar a Deus sem refletir diretamente no próximo. Tem próximo que é mais fácil de amar, tem próximo que é mais difícil. Ou tem, como os pessoal falam assim, vamos amar o próximo, né? Então o próximo da fila venha. Mas tem próximo que é mais fácil, tem próximo que é mais difícil. Mas o amor a Deus, quando nós temos a consciência do amor dele por nós, quando nós temos noção, quando nós temos discernimento, quando nós entendemos o amor dele por nós e vivemos esse amor e permanecemos nele, nós vamos viver tanto com ele que nós vamos amar ao próximo, vai ser natural. Uma preocupação, nós vamos orar pela pessoa, nós vamos nos preocupar, saber se ela está precisando de alguma coisa, nós vamos estar atento. E a palavra diz que com isso todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em outras palavras, a consciência do amor transforma a nossa vida completamente. Nos deixa livres para amar sem medo, para nos entregar ao amor. Nos deixa livres num relacionamento seguro com Deus, porque o amor de Deus nos deixa seguras a respeito de quem somos e que estamos num relacionamento de alguém que nunca vai nos abandonar. Nos transforma, nos faz querer viver uma vida rendida para Ele e faz com que nós amemos uns aos outros e reflita o fruto dele. E o amor é muito prático. O amor é levar uma sopa para a pessoa que está doente, o amor é ligar para a pessoa para ver se ela está bem, o amor é o que Paulo fez com Timóteo, mandando uma carta instruindo como ele tem que cuidar da igreja num momento difícil. Amor é prático. E Jesus, eu gosto de pensar que Jesus falou as 5 linguagens do amor, mas a de maior expressão é essa daqui: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus podia ter falado, eu amo muito vocês, eu nunca vou abandonar vocês, mas ele deu a vida dele. E eu amo o versículo, e nós cantamos uma música que fala, aquele que não poupou a seu próprio filho. Você já pensou nisso? Eu fico nessa frase tantas vezes, às vezes. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quando nós compreendemos que Deus não poupou o seu próprio filho, nós temos uma consciência gigantesca do amor. E eu gosto de me imaginar me jogando nesse amor de Deus, me lançando, me rendendo, me entregando, me abandonando no amor de Deus. Porque quando nós temos a consciência desse amor, e eu acredito que a gente vai crescer nessa consciência até o final da vida. Ela vai transformando a gente até o final da vida, mas tem momentos que a gente está tão rendida nesse amor, que a gente tem um gás para a vida, para a semana, para o dia. Olha as pessoas, o dia fica mais bonito, as pessoas ficam mais legais, tudo fica mais fácil de lidar quando nós vivemos na consciência do amor. O amor é uma questão de consciência. A questão de consciência de quem é o objeto do nosso amor e aquilo que Ele faz por nós, e que Ele nos transforma, e que nós conseguimos viver, andar, respirar, fazer tudo o que fazemos por causa dEle, porque Ele é a quem nos conduz, é Ele quem nos ama primeiro, para que amemos ao próximo de amor muito prática, como Ele nos amou praticamente, e amemos ao Senhor também de maneira muito prática, como Ele nos amou. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por esse amor absurdo, imensurável, incondicional, gigantesco, lindo, que nos envolve,
que nos faz sentir tão bem, Senhor, que nos leva para perto do Senhor e que transforma a nossa vida no dia a dia, que transforma a maneira que nós olhamos as pessoas, a maneira que nós olhamos a vida, a maneira que vivemos para o Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós entendamos cada vez mais desse amor, que é muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma vontade, que é compromisso, que é lealdade, que lança fora o medo, que se arrisca, que se entrega, que se rende. Que o Senhor faça isso, que o Senhor aumente a nossa consciência do seu amor por nós e que o Senhor aumente o nosso amor para o Senhor, para que andemos em liberdade, entregues completamente ao Senhor, rendidas, para que isso faça diferença na nossa vida, que o Senhor se orgulhe de nós, o Senhor se alegre em nosso caminhar para o Senhor, que nós caminhemos para o Senhor e que nós nos alegremos de caminhar contigo. Que o Senhor nos ensine também na nossa consciência de um amor ao próximo, e em pequenos atos e grandes atos, como podemos amar ao próximo, Senhor, e amar uns aos outros, que é a marca com que o mundo vai saber que nós te conhecemos. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê essa consciência diariamente. Obrigada, Senhor, por esse amor absurdo do Senhor por nós. Obrigada que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Louvado seja o teu nome por ter nos alcançado e que isso seja sempre combustível para os nossos dias, Pai. Obrigada por essas mulheres que estão aqui, tão lindas. Obrigada pelas workshops, por todos que prepararam, que está acontecendo aqui. E que o Senhor ministre a cada mulher aqui nessa manhã, Pai. Agora, depois, continue ministrando em tudo que for feito aqui, para honra e glória do seu nome e para fortalecimento da tua igreja. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.